Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, desta vez dedicado a uma grande saga recente de jogos de luta profissional e de competição. E mais uma vez temos connosco um convidado especialíssimo, um amigo nosso que é muito ávido neste tipo de jogos. Mas antes de mais, as apresentações comuns e da casa. Comigo tenho o Tiago Carvalho, vaqueiro com intolerância à lactose. Ora viva, muito boa tarde, André. Vaqueiro com intolerância à lactose. Pronto, um vaqueiro também não precisa automaticamente beber leite. Bebe mais cerveja que leite. Mas pronto, muito bem. Eu comigo tenho André Leitão, que é um avaliador profissional de motéis. Muito bem, olha. Sempre que é necessário um avaliador para qualquer tipo de motel, contem com André Leitão. Opa, parece-me uma excelente profissão, devo-te dizer. Aliás, eu trocaria essa profissão pela minha atual neste momento. Acredito que sim. Pelo menos podias sempre ir avaliar os motéis, as condições de cada motel. Muito bem. Connosco está o William Santos, apanhador de relva profissional. Viva, William, como é que estás? Opa, pessoal, bom, tô bem, mano. E vocês, tudo tranquilo? Tudo impecável. Tudo bem, obrigado. Saga. Olha, muito obrigado por teres tirado um tempinho do teu tempo para falares aqui um bocadinho e também dares a tua visão acerca deste jogo. Eu espero que gostes e que valha a pena. Nada, que isso. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. O prazer é todo nosso. Tiago, as pessoas que nos querem seguir, como é que o fazem? É uma coisa muito difícil de se fazer. Difícil não é. As pessoas que ainda não nos seguem, porque os que nos seguem já sabem o que é como fazer. Os que ainda não nos seguem podem fazer através do Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Instagram, Facebook ou através do nosso e-mail. Perfeito. Vamos então dar início a mais um episódio de Old Gamers. Frick, you're old gamers. Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamers, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. Em 1988, Minoru Kidoka fundou a Arc System Works, que nasceu com o sonho de criar jogos de luta 2D competitivos com gráficos coloridos e fluidos. Criaram a saga Guilty Gear, uma das mais aclamadas séries de jogos de luta 2D competitivos, e BlazBlue. Em 2004, molharam o pé nas águas da Akira Toriyama, em parceria com a Nintendo, com o jogo Dragon Ball Super Sonic Warriors para o Game Boy Advance, que teve tanto sucesso que viu uma sequela direta para a Nintendo DS. Em janeiro de 2018, colocaram todo o vasto conhecimento da empresa em jogos 2D de luta e criaram um maravilhoso jogo Dragon Ball FighterZ. O Dragon Ball foi um anime maravilhoso que conseguiu prender todo o mundo com a história do alienígena Kakarot, que ao chegar à Terra é acolhido e adotado por um senhor de idade chamado Son Gohan, que o nomeia de Son Goku. Rapidamente descobrimos que o Goku pertence a uma raça muito especial, das mais fortes do universo, os Saiyans, e essa descoberta, juntamente com o facto de na Terra existirem 7 bolas de cristal muito especiais, levam-nos por uma montanha russa de emoções com muitos combates e mortes à mistura. Após vários jogos dedicados ao franchise nipónico, uns muito bons e outros, nem por isso, a Arc System Works aparece com um jogo de luta 2D ao estilo de Street Fighter que surpreende tudo e todos, não só pelo fantástico sistema de combate apresentado, mas também pelos gráficos e fidelidade ao anime. A jogabilidade adopta o conceito do Marvel vs Capcom, onde o jogador escolhe de todo o roster de personagens disponíveis uma equipa de 3 lutadores, sendo que ao longo do combate consegue pedir ajuda aos outros 2 companheiros que não estão a lutar ou até mesmo ir trocando os lutadores, é verdade. Assim que os 3 personagens de um jogador forem derrotados, o combate termina e o vencedor é coroado rei da sua aldeia, a não ser que esteja a jogar online, vertente em que o jogo se tornou ultra popular e ainda hoje marca presença ao lado de jogos como Street Fighter ou Mortal Kombat na cena competitiva mundial.
Como sempre, dando prioridade ao nosso convidado William, e antes de mergulharmos a fundo no Dragon Ball FighterZ, gostaria que nos explicasses, Will, qual é o teu fascínio por jogos de luta, o que tem de diferente este tipo de jogos que te agarra assim tanto? Yeah. O meu fascínio por jogos de luta começou desde a infância. Acho que eu hoje tenho 29 anos e acredito que, assim como eu, muitas pessoas começaram a ser introduzidas no mundo dos jogos através dos primeiros videogames, e Super Nintendo, né, e tantos outros. E eu, desde pequeno, sempre joguei jogos de luta com familiares, né? Meu primo sempre estava, ou ele em casa, ou ele na minha casa, e a gente jogava. E a cena que o jogo de luta, ele apresenta uma coisa, ao meu ver, que me despertou a cena da competitividade, de poder enfrentar um adversário, né? E o jogo de luta é basicamente a sua habilidade, e a habilidade do seu oponente é colocada em choque. Então, o jogador que tiver mais preparado, tiver mais inteligência na maneira de se mover ou de atacar, consegue se sobressair sobre o outro. E isso me fascina. Eu poder, como a gente diz, dar outplay no meu adversário é o que os jogos de lutas trazem pra mim, desde os primórdios. E, no caso, alguns jogos fazem isso muito bem. Então, eu desde criança venho com essa cena da competitividade, de poder enfrentar adversários nos jogos de lutas, então isso me prende muito. Eu gosto porque o jogo de luta, ele basicamente testa a sua capacidade de reflexo, cognição, a maneira de pensar o combate, porque tudo depende do movimento correto na hora certa. Isso eu acho que é uma das coisas que mais me fascina, pessoal. É da combinação Assim, certa na hora certa. exatamente, porque o jogo de luta, ele exige muito que você não só seja bom mecanicamente, mas você também tem que ter uma capacidade de ler o adversário, de entender. E como cada luta é uma luta única, quando começa o round, aquele round, ele pode ser único. Ele pode, apesar de você saber as habilidades do seu oponente, saber utilizar as suas habilidades, a maneira como você vai usar as suas habilidades contra as habilidades do oponente e saber ler o oponente é o que me fascina nos jogos de luta, porque o que está em choque ali é a capacidade do player de poder entender, de poder juntar essas três coisas, né? Juntar a mecânica que ele desenvolveu através do treino, juntar a capacidade que ele tem de ler e reagir aos movimentos do adversário e a criatividade que ele vai ter durante o combate. Que o jogo de luta, ele te dá uma liberdade muito grande. Ele te dá um kit de coisas e te fala, olha, você tem esse kit, seu adversário tem esse kit. Que seja criativo. E é por isso que muitas vezes a gente consegue ver, por exemplo, no cenário competitivo, várias vezes, muitas coisas que, com uma coisa simples do kit, pode dar uma pintura final, assim, do combate magnífica. Um exemplo muito grande disso foi o Daigo, né, na Evo, naquela final lá do Street Fighter, que pra mim é um dos melhores combates de todos os tempos. Sim. Dos jogos Nós de luta, nós tivemos um episódio acerca do Street Fighter 4 em que mencionámos essa citação do Daigo, Essa proeza. e é de facto incrível, pá. E é basicamente isso. Isso me fascina, porque tudo pode ser diferente. Só depende da criatividade do cara que estiver jogando e da capacidade que ele tem de, tipo, utilizar todo o kit do personagem. Os jogos de luta, eles dão essa liberdade. E pra quem é competitivo, como eu, que gosta da cena do competir, de enfrentar um adversário, você poder fazer isso sem, por exemplo, ter vantagem sobre outras coisas. Ali, o que funciona é a sua habilidade, sua mecânica e o quanto você é criativo, né? Como outros jogos onde você pode farmar coisas e ficar mais forte que o inimigo. Não. Um jogo de luta, apesar de ter personagens de tiers diferentes, mesmo um personagem de tier mais baixo, se a pessoa que estiver jogando com ele tiver
uma criatividade alta e souber utilizar muito bem o personagem, é um desafio. Yeah. É uma coisa diferente. Eu acho que é isso. Tipo usar o Master Roshi. Que eu Roshi usei no muito. Usei muito O Master Roshi e o Yamcha. Eu por dele. acaso, eu só comprei dois. Eu comecei com o jogo standard, que na Nintendo Switch só comprei dois bonecos DLC, que foi o Goku GT, que está sempre na minha equipa principal, e o Roshi, que eu de O facto Master Roshi. não consegui perceber o personagem e desfrutar tanto dele. Mas tu, Gil, diz-me como é que entraste nisto do Dragon Ball Fighter Z. Não sei se já não me recordo se eu que te mandei na altura um vídeo, porque eu sei que comecei a jogar primeiro tu na Switch, depois tu acabaste de comprar para a PlayStation na 4. altura, exatamente, eu na altura tinha, além do Dragon Ball Fighter Z, tinha outros Dragon Ball. Tínhamos o Budokai 3 e outros, também assim de combate. Depois tu é que me falaste realmente deste, do Fighter Z. Ao primeiro, claro, nós começámos sempre com o Standard, só que depois queremos sempre mais alguma coisa, independentemente dos personagens que seja. Sim. Não comprei nenhum, todos os que tenho. Então, não comprei, peço desculpa. Então, tu tens o Goku Ultra Instinct. Tenho o Ultra Instinct e o Master Roshi. Agora não comprei foi o Super Saiyan 4. O Gogeta Super Saiyan 4, porque esse não... Ok. Para já ainda está a me tocar. mas a nível dos personagens, opá, eu uso sempre os mesmos. Eu, apesar de ter passado por todos, e porque temos que utilizar todos, também para experimentar o jogo, fiquei sempre com aquele trio. Tenho duas equipas ali com um trio magnífico, que é o trio dos três carecas, que é como eu chamo. É o trio dos três carecas, que é o Tenshinhan, o Master Roshi e o Jiren. São os três carecas. Yeah. Ou uso os cabeludos, os três cabeludos, em que uso sempre o Vegeta em Super Saiyan Blue, o Gogeta também em Super Saiyan Blue e o Ultra Instinct. São os três. Estes três para mim são os essenciais. Há um disclaimer importante a fazermos da nossa parte, nós já o fizemos no episódio do Street Fighter 4, que é: nós somos jogadores casuais de este tipo de jogo, portanto nós não somos jogadores competitivos, mas temos a vantagem de ter aqui um convidado que entrou nesse mundo e portanto vamos ter aqui, eu acho que vai ser muito produtivo e interessante para todos termos um bocadinho dos dois lados, que é, temos deste lado dois old gamers que jogam um jogo pela parte da diversão. Claro. Eu pelo menos gostei imenso do modo story e já vamos falar mais à frente acerca disso, e temos do outro lado o convidado Willian, que gosta de ir para a internet e debater-se com os melhores gladiadores de sempre do mundo do Dragon Ball. Mas antes de irmos a isto, há aqui um parênteses que eu vos pedi aos dois para nós fazermos, que é muito importante, que é: o William, se vocês ainda não repararam, é brasileiro. Não, e sempre que nós... Não sei se repararam, mas nota-se muito. Não Agora, há uma coisa aqui muito importante a falar, que é... E atenção, não querendo desvirtuar a conversa do jogo para o anime, mas fazendo aqui uma paragem de 5, 10 minutos, era importante nós falarmos acerca das diferenças que o Dragon Ball português tem para o brasileiro, porque é incrível, pá. E não sei se sabes, nós aqui chamamos, por exemplo, nós aqui chamamos Coraçãozinho de Satã, e não, é Piccolo, mas eles é que estão certos, porque sempre foi Piccolo. Sim. Eu não sei porquê é que nós chamamos Coraçãozinho de Satã, Gil? Boa pergunta, também não sei. É que não dá jeito de dizer. Não, Coraçãozinho de Satã, já levaste um. Sim, e mesmo depois passam para o Satã, que o Satã, para eles, não é o Hércules, mas para nós... Pois. Ou seja, para eles o Satã é o Hércules, e para nós é o Hércules. Exatamente. Epá, e o que é que fizeram ao nome do Hércules? O Hércules era um herói grego incrível e de repente tornaram ele Hércules. era um herói, mas É verdade, é verdade. No ponto de vista, ele continua a ser o herói da terra dele. É verdade. Até conhecer o Majin Buu. Mas é personagem que também falta no jogo. Já que a Abidel também devia haver o Hércules. Sim, uma coisa que... Até comentar uma coisa sobre isso, que foi, pra mim, foi uma coisa muito bacana também de ter, quando eu tive o primeiro contato, foi que, assim quando eu cheguei em Portugal, né,
Por um acaso, eu tava chegando, arrumando as coisas e tal, e eu liguei a televisão, isso era de manhã, eu acho, de manhã, liguei a televisão pra ver, né, o conteúdo daqui e tal, pra me acostumar e tal, e tava passando o E episódio paraste de com o Dragon Dragon Ball. Ball. E então, quando eu comecei a ver a dublagem, pra mim era algo totalmente diferente do mundo, porque o Dragon Ball, inclusive eu até comentei isso, acho que com o André, da última vez que a gente se encontrou, Sim. é que parece que o Dragon Ball aqui em Portugal ele é levado mais numa pegada mais comédia, mais tem uma certa um ar mais cômico, né? Tem um ar mais Sim. cômico, então você consegue perceber nas falas e no nome dos personagens. E lá no Brasil também tem esse lado cômico, mas é muito engraçado ver como Mas se que calhar não foge a tanto. dublagem a dublagem pode mudar a percepção do mesmo desenho, sabe? Por exemplo, Sim, eu sim, dei sim. muito mais risada assistindo o Dragon Ball aqui por conta da pegada cômica que tem aqui do que assistindo lá no Brasil. Isso também pode ser também por conta do fator da idade, né? Que eu assisti quando eu era uma criança no Brasil Sim, e sim, acompanhei desde criança e depois aqui eu já assisti mais velho. Mas uma coisa que eu acho que, sem dúvida, tem nos dois lados é que Dragon Ball, querendo ou não, é um desenho que quem assistiu desde pequeno ou acompanhou em algum momento da vida percebe que o desenho ele tem uma forte capacidade de prender com o decorrer da história os personagens. Eu, particularmente, sou apaixonado por Dragon Ball, né? Gosto muito de Dragon Ball e eu acho que, inclusive, quando você disse sobre a dublagem do nome de Coraçãozinho de Satã, eu tenho uma teoria. Eu não sei se tá certa, mas... Por favor, eu partilha penso de uma connosco. forma. Assim, é porque o Piccolo, né? O Piccolo, ele é o ovo do Piccolo de Daimao, né? Exatamente, que o exatamente, sim, sim. Goku- O Diamond Então, Piccolo. isso, e o Piccolo de Daimao era a representação, né, do mal, né, do mal encarnado. Ele era o oposto do Kami-sama. Então acho que Coraçãozinho de Satã pode ter essa conotação por conta que ele foi um fruto, né, desse Prime Evil ali que era o Piccolo de Daimao. Mas isso também é só uma coisa que eu pensei. É uma assim. teoria, sim, mas não foge à realidade, isso é verdade. Yeah. Nós é que chamámos o coraçãozinho de Satã porque eles não quiseram pôr o coraçãozinho de Satanás, não? Senão até punha. mas na altura não quiseram pôr. Opa, a nossa dobragem é tão criativa que no Brasil, e eu acredito que em todos os outros sítios, chamam de Kakarot, porque é o nome original do Son Goku do Mundo Saiyan, e nós cá em Portugal temos o Vegeta a chamar-lhe Cachalote, porque devem ter achado que o Kakarot era uma alcunha ou uma brincadeira. Uma baleia. Epá, eu sugiro a todas as pessoas que não sabem daquilo que estamos a falar, e eu sei que nós recebemos dados do Spotify e tudo mais, estamos a crescer a cada dia e temos muito público brasileiro e por isso, malta que esteja no Brasil, por favor, procurem no YouTube Pérolas do Dragon Ball PT, vocês vão encontrar uma série de clipes em que vocês vão perceber que isto é ridículo. Eu encontrei um em que a Videl está a levar porrada num torneio de karatê e o tipo está a agarrar-lhe pelos cabelos e a Videl está completamente já KO e muito machucada e ela está de olhos fechados e está o comentador a dizer vamos Videl, e ela abre os olhos e ele diz oh, que lindos olhos azuis, e de repente ela leva um banana na cabeça e ele diz calma Videl, e a seguir ele leva outro soco e ele calma Videl, e a seguir ele leva outro soco e ele diz calma Videl, e coisas assim deste género, ou o clássico do Vegeta em que ele diz deixa-me rir agora senão amanhã posso ter cieiro. Há aqui toda uma série de circunstâncias que tornaram o Dragon Ball em Portugal muito engraçado, e pronto, fazemos aqui este parênteses que eu acho que vale a pena sempre falar de Dragon Ball, termos este apelo. Sim. GT, Dragon Ball GT, guerreiro, herói, serás sempre o primeiro para combater as forças do mal, Son Goku.
vou fazer uma pergunta para vocês os dois. Porquê que vocês acham que este jogo teve tanto sucesso e foi tão diferente do que se fazia só dentro dos jogos de luta, mas também dentro do mundo do Dragon Ball? O que é que teve tanto sucesso? Eu acho que foi mais mesmo pelo nome. Pelo Dragon, por eles utilizarem os personagens de Dragon Ball. É muita gente à volta do globo a saber o que é o Dragon Ball, a identificar o Dragon Ball. E eu acho que tudo o que é jogos, filmes, séries de Dragon Ball, do anime de Dragon Ball, acho que tem uma adesão brutal. Sim, mas o que eu estava a falar era diferente, que é, tu tens, por exemplo, o Street Fighter é super famoso, o Mortal Kombat é super famoso. Sim. E o Dragon Ball teve imensos jogos de luta, nós falámos aqui, tu falaste, o Budokai e tudo mais. Sim. Que chegou a uma altura em que era sempre mais do mesmo. Mesmo o Xenoverse, que eu por acaso ainda não joguei, não senti que tivesse assim grande impacto. Este jogo rebentou. E a minha questão era, porque é que vocês acham que... Eu tenho a minha ideia, já a partilho convosco também, mas gostava de saber primeiro da vossa parte. Porque é que vocês acham que este jogo teve tanto sucesso? Força, Will, diz. Basicamente, pra mim se resume naquilo que eu disse no início. O Xenoverse 2 é um jogo de luta do Dragon Ball muito bom também, que tem a mesma perspectiva de luta e dimensão de luta dos antigos Budokai, né? E tal, que também são jogos. Sim. Né? Só que todos esses jogos, os personagens têm tiers muito bem definidos e têm power levels diferentes. Os personagens, eles têm força de combate diferente, a não ser que você crie o seu personagem para se igualar aos personagens mais fortes. E no início eu disse que os jogos de luta, o que eu acho que pra mim é o sensacional dos jogos de lutas é a capacidade que eles têm de colocar em choque a habilidade mecânica e criatividade dos dois players, sem ter nenhuma alteração de power-up, nenhum personagem mais forte que o outro. Os jogos de side, eles fazem isso muito bem. E o Dragon Ball precisava disso, porque o Dragon Ball, ele tem vários jogos, e todos os jogos que eles fazem, muita gente joga. O Xenoverse 2, o competitivo dele, até hoje tem gente jogando. Né, certo? Só que... E eu joguei muito também. Só que o Dragon Ball FighterZ, ele veio pra suprir uma necessidade que os jogos de luta de Dragon Ball, especificamente, as pessoas que gostam de Dragon Ball e que gostam de jogos de luta, pedia sempre. Que era a capacidade de ter um jogo de combate aonde os personagens não tinham diferença de power level, mas sim a habilidade do player em si, porque o cenário competitivo pedia isso. E também pediam a cena também do side scrolling, porque já foram muitos anos de jogos em 3D, onde o personagem voa, e é muito legal, eu gosto muito de Xenoverse, acho muito legal, só que o pessoal mesmo que joga muito jogo de luta, que é falando daquele perfil de jogador que ele entra no jogo de luta e ele vai ficar jogando esse jogo de luta o dia inteiro, treinando combo, treinando coisas e jogando com um amigo, ele sempre pediu o side, né? E também sem esse power level. Por quê? Porque aí coloca em choque aquelas 3 coisas que eu falei no início. E eu acho que o cenário competitivo do Dragon Ball explodiu muito e ele teve todo esse sucesso, isso ao meu ver, é a minha opinião, foi porque pela primeira vez a gente tem um jogo de Dragon Ball aonde é a habilidade e a criatividade do jogador que importa na decisão do combate, né? E basicamente eu acredito que deve ser isso. Porque se você for parar pra pensar, todos os outros jogos que também fizeram sucesso assim, são da mesma maneira. Street Fighter, Mortal Kombat, tem personagens que são tier mais baixo, tier mais alto. Mas isso, pra mim, a lista de tier, ela funciona como esse personagem, ele tem uma facilidade maior de encaixar os combos ou de ter reação contra combos, mas nenhum personagem é inviável. Sim, aqui no Dragon Ball realmente os personagens dá aqueles que têm mais a facilidade de fazer combinações do que outros. Há combinações mais complexas, né? Isso, exato. O Master Roshi, jogar com o Master Roshi parece fácil, mas as combinações dele até são uma das mais difíceis. Não são, é mesmo, concordo perfeitamente, sim. E inclusive o Master Roshi, até
entrando um pouquinho, o Master Roshi nesse quesito do competitivo, ele é uma prova viva de que todo personagem é viável. Porque, inclusive, o Master Roshi nas ligas amadoras, teve muita gente usando ele em combos de personagens absurdos. E, tipo, viraram situações em comeback. Eu vi até um Todd. Tipo, na verdade já tem vários, né? Mas, tipo, no competitivo, ali valendo o personagem arriscar a vitória dele no competitivo num personagem e, tipo, provar pra todo mundo que ele conseguiu executar um Todd com um personagem que todo mundo julgava que, quando foi lançado, como ele não vai voar? Como ele, né, no início, quando ele foi lançado, o pessoal, né, do competitivo falou, talvez ele não vai ser viável, não sei o que, mas... não voa, não tem aqueles poderes do... mas ele mostrou que o estilo de jogo muda, né, e a capacidade do personagem ser utilizado é viável, e eu acho que é isso que deu sucesso pro Fighter Z, porque o Fighter Z ele coloca de uma maneira onde a habilidade do player que tá jogando é o que define a luta. A habilidade e criatividade, a capacidade mecânica dele e a capacidade criativa, porque tem muito jogador que os dois são muito páreos mecanicamente. E o que diferencia ali no final, que dá aquela pontinha da vitória, é a criatividade com os personagens. E eu acho que é isso o sucesso do jogo é devido a isso, na minha opinião. Sem dúvida. Olha, no meu caso, eu posso dizer que eu sou um jogador mais casual, não é? Portanto, eu emergi completamente no modo história. Que já iremos falar, tem características especiais e basicamente nós acordamos no corpo do Son Goku e temos de resolver ali uma crise que está a acontecer na Terra, mas basicamente o que é que eu senti enquanto jogador casual neste caso é que o grau de acessibilidade do Dragon Ball FighterZ para mim é muito superior a qualquer outro jogo de luta que eu tenha visto. Eu já joguei Street Fighter e joguei Mortal Kombat, e o Mortal Kombat é terrível, quer dizer, aquilo mete gatilhos para defenderes, é tudo muito mais complicado, tu parece que estás a utilizar os botões todos do comando, aquilo é uma coisa muito complicada para quem não quer levar aquilo tão longe, que é o meu caso. O Street Fighter é um bocadinho mais acessível do que o Mortal Kombat, mas mesmo assim, por exemplo, no Street Fighter conseguires sacar um special, tu tens de ter algum treino naquilo para fazer os combos no timing certo. Já não é para um casual. Conseguir fazer um special no Street Fighter, tirando casos específicos, por exemplo o Street Fighter 4 que nós já falámos para a Nintendo 3DS, e também no PC também acho que dá para ativar essa opção, que é um modo casual em que o special basta carregar num botão quando a barra enche. Portanto é um modo mais fácil para quem quer desfrutar do jogo em toda a sua espetacularidade. O que é que eu adoro no Dragon Ball FighterZ é que os specials são super simples de fazer, e um jogador casual consegue entrar no jogo, consegue divertir-se. O jogo é muito fácil de aprender, e isto é uma das coisas que eu adoro nos jogos, que é, eu gosto muito de jogos que são fáceis de aprender e difíceis de dominar. Porquê? Dão uma rampa muito boa de entrada para qualquer pessoa de qualquer nível, e se a pessoa gostar consegue progredir para algo superior. É muito diferente de um jogo que tem um grau de entrada muito difícil e que te pede muita confiança e exige muito de ti e exige muito tempo. Muitas pessoas vão desistir, como é óbvio, e temos vários exemplos desses, até noutro tipo de jogos, o Dark Souls, por exemplo. E eu sinto que este grau de entrada do Dragon Ball FighterZ é mesmo muito tranquilo, gostei muito, é muito simples de fazer specials. A questão das perseguições foi uma mecânica que eu gostei muito, de conseguires de repente ir para cima do adversário, e acho que isso facilita muito até a própria velocidade do jogo. Vocês depois direm se concordam comigo, mas eu acho que a velocidade do jogo do Dragon Ball FighterZ é uma coisa incrível, porque parece que estamos, quem vê de fora consegue desfrutar do jogo quase como se estivesse a jogar, é quase como se estivesse a ver um anime. A luta é espetacular em todos os aspectos, e eu sinto que toda a gente neste jogo tem diversão garantida à espera, seja uma pessoa que nunca jogou jogos de luta
ou um profissional puro que vem do Street Fighter, por exemplo. Eu, enquanto casual, foi o que eu senti com o jogo, e é por isso que eu gosto muito do Fighter Z. Yeah, eu concordo contigo. Inclusive, quando eu comecei a jogar, falar um pouco disso, do início. Quando eu comecei a jogar o Fighter Z, isso que você disse concordo 100% com essas palavras. O jogo, ele tem uma curva de aprendizagem muito, muito favorável para novos jogadores. Muito. Porque, inclusive, ele te apresenta os personagens, ele tem um modo de treino muito bom, que eu acredito que outros jogos deveriam utilizar mais dessa mecânica, vamos dizer assim, de treino. Alguns já fazem, outros não, mas de você poder ir lá e ter um rank de graus, de combos, de técnicas. Ele te ensina a utilizar as técnicas, ele te ensina os combos básicos, e você pode treinar o seu tempo, quanto tempo você consegue executar aquilo, falando mais tecnicamente. E falando também sobre o que você disse da velocidade do jogo, o pace do jogo pra mim é magnífico, cara. Inclusive foi um dos jogos que eu mais assisti, porque eu sempre gostei de assistir competitivo, jogos de luta. Eu sempre assisti, né, competitivo em geral, e gosto também de jogar ranqueadas, gosto muito de testar a habilidade. E o jogo, ele simplesmente parece que quando você tá assistindo uma luta, você tá assistindo mesmo um combate dos personagens no pace vamos colocar assim, do anime, né? Quem assistiu o anime gosta daquele pace rápido das lutas e tal, e das habilidades. Sim. Isso pra mim é incrível, cara. E eu acho que é uma combinação dos dois, né? O jogo também, ele é muito fiel ao anime. A arte do jogo, pra mim, é uma coisa incrível, o que eles conseguiram fazer nesse jogo. E aí, juntando o pace com essa arte e com a facilidade que um novo jogador tem de usufruir de tudo isso, é incrível. Eles fizeram um trabalho muito bacana mesmo. Eu concordo muito com o que você disse. Não, mas isso, como vocês estavam a falar, daquela velocidade do jogo, depois também depende muito do adversário que vais apanhar, porque eu já tive jogos em que o jogo nem demorou 5 segundos. Eu mal entrei com o boneco, mal entrou ao combate, eu só vejo eu nem tenho tempo, é só pausar o comando. Mal começo, pouso o comando, pronto, já está, que não consigo sacar nada, porque o gajo é tão rápido, o outro que, pá, a nível de combos, foda. Epá, eu devo-te elogiar qualquer coisa fenomenal, não é? Eu devo-te elogiar o facto de tu teres ido online, porque eu nem sequer tenho coragem de ligar o menu do online. Não, sim, por isso mesmo é que eu agora, com aqueles 3 cabeludos, até ainda consigo agora ser um bocado rápido a nível de fazer a transação entre os personagens. Sim. Né? Como eles fazem andamento, um começa a bater, faz meia dúzia de combos, e depois volta ao segundo, faz mais meia dúzia. Por acaso consigo fazer isso, mas chega a um ponto que fico bloqueado e consigo apanhar adversários em que é sempre a rodar. E depois ainda bem dizer que não usam cheats nem nada, é sempre a rodar. E entra um, bate. O meu boneco bate no chão, bem outro, e bate. Eu quero me defender, quero desaparecer. Não tenho hipótese, mano. Não tenho hipótese. Já estás a chorar. Tu entraste no online em 3 segundos, já estás a chorar. Eu entro no online, meio dúzia de segundos, mas já estou com ranking e já fiz. Já estou com uma pontuação de ranking e já fiz. Porque também, lá está, um gajo também começa a entrar, e tendo em conta aquilo que nós também já tivemos aí a falar, começamos a aprender com eles, né, a forma de lutar. E claro, e cada personagem, eu também não uso os personagens muito fortes, que eu gosto de variar os personagens, mas entre nas combinações, usar o Master Roshi para concluir as combinações é complicado, porque o Master Roshi pouca combinação tem, a não ser os special, porque tu fazes meia dúzia de combinações, né? Há uma que é de rodar o manípulo, quadrado, triângulo, X. Ele faz ali uma combinação, manda-lhe um raio que o gajo fica bloqueado, e depois já tens que entrar com outro personagem que seja rápido para continuar a fazer as coisas. Pá, é espetacular. Isto é fixe, e não sei se o William já conseguiu, mas aproveito, porque já que temos um profissional da área aqui em gravação. William, diz-me uma coisa, como é que tu consegues desbloquear de forma correta os poderes das bolas de cristal? Porque eu ainda só consegui 2 vezes. Mas sem querer. Bolas de cristal?
Sim, tu juntamente com as combinações que fazes, vais ganhando as bolas de cristal. Mas eu acho que no Sim, competitivo sim. não tens, porque eu vi um vídeo de competitivo Não, e esse espaço está tem, bloqueado. acho que tem, competitivo também Ok, tem. ok. E um deles eu consegui no competitivo. As esferas do dragão, As elas esferas do dragão. basicamente elas funcionam como elas vão sendo reunidas de acordo os combos vão sendo executados na partida. Exatamente. Sim. Mas quando estão todos? Isso, quando você conclui um combo onde utiliza ataques básicos, especial e power, né? Um power. Ele Ok. basicamente conclui um combo e te dá uma esfera. A cena é que no competitivo isso também é levado em conta. Tanto é que a gente teve como prova, Pois. uma batalha do Goichi, que é um jogador competitivo, onde ele e o adversário dele, eu já não vou lembrar o nome do adversário dele, que já tem um tempo, e era lá do... Eu não lembro o país que o cara era, mas eu não lembro o nome também. Mas basicamente, faltava uma esfera para ser recolhida, e eles sim. ficaram ali basicamente quase alguns segundos dando a void, se movimentando na tela para não executar para não receber um combo e permitir que o adversário retirasse a esfera. Pois é isso. Porque depois, Então, quando as bolas de cristal aparecem para todos, não é? Depois aí. Isso, exatamente. Então, isso é um ponto muito importante a ser levado em conta, né, no jogo. E aí vai muito da criatividade, depende muito da situação. Basicamente, na maioria das lutas competitivas, assim, agora falando de ranqueado, na maioria das Partidas ranqueadas, ranqueadas. dependendo, é muito difícil sair esfera. É muito difícil, porque na maioria das vezes, os caras que já estão num nível um pouco mais alto, eles já conseguem executar TODs muito rápido. Eles conseguem já fazer combos muito rápidos e tirar 2 personagens. E é aquela coisa da criatividade. O cara, por exemplo, ele nunca vai combar um boneco só quando ele tem a possibilidade de esperar você chamar um auxiliar e te dar um breaker e pegar você e o seu auxiliar, sabe? Sim, Pra dar causa claro, que assim Então, automaticamente dá logo nos dois. Exato. Então, as ranqueadas mais altas, elas têm um pace um pouco diferente. Mas, sim, o competitivo, já aconteceu situações das esferas mudarem o combate. De personagem que tava sozinho e ganhar mais um Sim, depois Z-Burst. podes ressuscitar mais um. É isso, Agora- Will, qual é que é, normalmente, quando isso acontece no competitivo, e nós já percebemos do que estás a explicar, que é uma coisa que não é assim tão comum de acontecer, mas das raras vezes em que acontece, normalmente qual é o power-up ou o desejo, digamos assim, que as pessoas mais escolhem para ser realizado? Ser imortal. Cara, é assim, tem um dos pedidos é você receber o Z-Burst. O Z-Burst, pra quem não sabe, basicamente é um X-Factor do Marvel, ou é a habilidade do seu personagem regenerar a vida, causar mais dano, ter mais ataque window, né? O ataque dele sai mais rápido. Então, basicamente, o seu personagem fica com um overpower. Ele fica muito forte, ele se regenera de ataques e ele te dá vantagem em timing. Por exemplo, se a gente tiver o mesmo personagem, o Goku Base Form, se eu tiver com o Z-Burst ativo e você não, se a gente der um Light Attack, o meu Light Attack vai pegar em você e você não vai conseguir executar o seu Light Attack. Então, o Z-Burst, ele te dá uma vantagem em combate muito alta. Então, várias situações os jogadores tentam salvar o Z-Burst, né, para poder fazer um TOD, porque o Z-Burst, por exemplo, você começou e iniciou um combo no personagem. Eu comecei um combo no seu personagem. Eu levei pro ar, emendei no charge, continuei no combo. Quando eu termino o combo, eu dou o Z-Burst e o seu personagem quica no chão e volta a poder receber golpes. E aí você pega ele no chão e inicia o combo de novo para terminar ele no chão com o super e chamar os auxiliares da TOD. Então ele te dá uma janela para você aumentar, prolongar o combo no adversário, né? E no competitivo, o Z-Burst é muito pegado. Quando esferas acontecem, o Z-Burst ele é muito pegado, porque tem às vezes muitas situações que o personagem ele tá com um personagem só, o adversário tá com 2, ele consegue pegar a esfera e ele tem um Z-Burst. Se ele pega outro, porque você pode ter 2, se ele pega outro,
né? Por exemplo, eu usei o Z-Burst. Combei. Ele usa a esfera e pega outro. Ele pode executar os dois personagens muito fácil. E ele tem uma vantagem no combate também muito grande. O ressuscitar acontece quando você tem builds com suporte, porque tem vários tipos de builds, né, no jogo. Assim, você tem builds ofensivas, builds de Stagger Lock, Stagger Lock é basicamente uma build onde os seus auxiliares eles te garantem estender combo, né? E tem as builds de suporte, que é, por exemplo, o Broly, o novo Broly, ele é muito bom pra manter defesa do seu personagem. Você acha que vai receber um combo, o Broly ele tem Super Armor, então você manda ele no auxiliar, ele tanca o golpe do inimigo e tipo quebra o ataque do inimigo e você tá safe. Tem também o Android, né? A Android, o que é os dois personagens, a 17 e o 16, a 18 e o 17. Ela tem uma habilidade onde ela faz um Force Shield, que quando o cara executa algum combo, você usa esse auxiliar e você ganha Ki, né, pra você se carregar, porque carregar na ranqueada é impossível, é muito situacional, e às vezes você precisa de Ki, você coloca ela no momento que o cara tá chamando um auxiliar ou dando um poder, ela tanca o poder, você enche o seu Ki. Então depende muito. Então, por exemplo, num competitivo onde você precisa daquele. Você tá sem Ki nenhum. E você tem um auxiliar que consegue ter um golpe auxiliar que regenera Ki. E aí você revive ele pra você ter esse backup de novo. Quando você tá 3 personagens. Mas na maioria das vezes, assim, 70% das vezes, o pessoal ou vai recuperar a vida situacional ou vai pegar o Z-Burst. Na maioria das vezes. A maioria das vezes. Porque esse jogo, ele basicamente. O foco do jogo do Fighter Z é você tá sempre com uma janela de ataque pronta. Tanto é que ele não tem um combo breaker, né? O jogo ele não tem como você sair do meio de um combo. Então, quanto mais você conseguir estender o seu combo no inimigo, né? Maior você dá snowball durante o combate. Tem algumas coisas que você pode fazer para evitar combo, assim, mas são situacionais também, né? E é basicamente isso. Na maioria das vezes eles vão pegar um Z-Burst. Perfeito, super interessante. Quanto à história, lá está, eu não sei se tu sequer pegaste na história, porque é um bocado, pá, eu também, por exemplo, com o FIFA vou logo diretamente para online, porque eu esse jogo jogo competitivo, nem sequer pego no modo carreira, portanto eu compreendo perfeitamente se tu não foste à história, mas essencialmente eu gostei imenso de jogar, e não sei se vocês sabem, mas houve uma personagem que foi criada especialmente para este jogo, que é a Android 21, que não existia exatamente, ela não existia no anime, foi criada em exclusivo para este jogo, e ela acaba por ter o material genético aqui de vários personagens do mundo do Dragon Ball Z. Ela foi no marketing, disseram que ela tinha sido criada pelo Akira Toriyama, e entretanto em entrevista os desenvolvedores acabaram por esclarecer que foram eles que escreveram a história e criaram o personagem, que depois pediram a posteriori ao Toriyama para criar o design e da personagem dentro desses parâmetros das regras que eles acabaram por criar. Portanto, faço a pergunta, Gil, se calhar diz-me tu se jogaste o modo história, porque eu tenho ideia que, por exemplo, o Son Goku e o Vegeta no modo Super Saiyan Deus só consegues desbloquear se acabares o modo história. Eu estou equivocado, por acaso já não me recordo. Mas eu tenho ideia que os tive bloqueados. Tu consegues desbloquear consoante o modo história, não é só tu consegues desbloquear também no modo história o Nappa, Vegeta e o Super Guerreiro. Ok. Há vários jogadores que tu consegues desbloquear no modo história, entre o Son Goku e o Vegeta em Super Saiyan Blue é um deles. E o que é que achaste do modo história do jogo? Pá, acho que merecia mais. Pronto, eu acho que este jogo, tirando a parte das partidas ranqueadas e de poder jogar online, eu acho que em questões de história, eu acho que podia ter sido um jogo que podia levar mais qualquer coisa. É claro que já se ficava um jogo diferente, e se calhar se levasse aquilo que eu pensava que podia levar, se calhar o jogo do Kakarot nem saía para venda. Certo. Né? Porque podiam fazer aqui uma mistura, que acho que até era uma boa mistura, não sei, mas penso eu, da minha parte, que era, se o Dragon Ball do Fighter Z
se a nível de história fosse igual ao Dragon Ball do Xenoverse, acho que ficava um jogo brutal. Ou seja, jogavas em modo história, jogavas de uma forma, e em modo competitivo jogavas de outra. Mas tu querias poder criar o teu personagem, é isso? Sim, acho que sim. Acho que Ok. no modo história, pá, há várias vertentes. Não só de poder criar a personagem, mas como tu fazeres a própria história. Tu conseguires fazer a própria história do boneco para desbloquear. Ou seja, em vez de seguires a história do anime, né, Sim. tu poderes fazer uma história à parte para ter mais interesse o jogo, para ser mais demorado no nível de história. Porque acho que é um jogo muito rápido, é um jogo que foi mais focado para. Sim, o principal é claramente o para o competitivo online e as do que lutas entre a modo amigos. história. Modo história é mais só para desbloquear personagens. Certo. Mas eu acho que se eles pegassem no jogo e conseguissem fazer, eles conseguem, não querem, porque senão também são questões de venda que estão estamos a colocar questões de venda à frente e não vale a pena. Que era todos os Dragon Balls que a gente joga, há uma das coisas que eu achei engraçado este não ter, que é a possibilidade das transformações. Eu acho que era mais interessante tu conseguir jogar com o Son Goku, né, na forma normal, cabelo preto, e depois conseguires no combate, dependendo do nível de força que tiveres, conseguires fazer a transformação, né, do que escolheres só logo a própria transformação que queres. Por isto vês pelo Vegeta, tu tens o Vegeta em Super Saiyan e em Super Saiyan Blue, mas não tens o Vegeta na forma normal, a não ser o do primeiro Dragon Ball. Pronto, mas eu percebo que se for a nível competitivo temos de ter todos o mesmo nível, né? Temos de estar todos naquele mesmo nível, que é para ter a competição só a nível ou seja, de jogador e não de personagem. Sim. Mas eu acho que a nível de história acho que eles podiam fazer isso. Ou seja, tu começas com o Son Goku em normal e depois ao final sei lá, de teres 2 barras de energia conseguias transformar ele para Super Saiyan se quisesses. Se não quisesses, lutavas ele com o modo normal. Tu com o Freezer consegues fazer isso. Tu consegues ter o Freezer normal e consegues transformá-lo para o Golden Em Freezer. dourado, sim. E depois ele perde a transformação. E eu acho que todos os Super Guerreiros podiam conseguir fazer isso. Mas é o meu ponto de vista. Vale o que vale. Yeah. Eu também sou muito fã, gosto muito de transformações. Eu também, quando eu comecei a jogar, eu também senti isso. Falei, pô, podia ter umas transformações. Lógico que eu entendo o motivo deles terem feito dessa maneira também, por conta que é né, de os personagens não terem diferenças ali no competitivo, que eu acredito que é o foco do jogo. O foco do jogo foi mais mesmo para ser um jogo de luta mesmo, competitivo e tomar o cenário competitivo mesmo. Mas como o Freeza também tem a transformação, acho que eles poderiam ter implementado de uma maneira ou outra, nem que alguns personagens pudessem ter, por exemplo, o base poder com uma transformação over ele ficar Super Saiyajin. Sim. Super Saiyajin e tal. Sim, mas também pelo Son Goku poder passar pelo o Super Saiyajin 3, que ele não tem aqui a transformação. Sim. Eu só acho quando que você usa o ultimate dele. E é quando consegues, porque se não conseguiste utilizar o ultimate, ele faz em Super Saiyan normal. Mas acho que era um modo de aproveitar mais o jogo e a nível de ranqueado já era mais complicado, não é? Porque depois aí já ia alterar o poder de cada personagem. Mas quando a gente faz o modo história, acho que era interessante. Sim, por exemplo, eles conseguiram fazer isso com o Broly. Eu acho que eles poderiam usar o Broly Super Saiyan, né, o Broly do DBS, né, do Dragon Ball Super. Sim. Eles podiam utilizar aquilo que eles fizeram ali em outros personagens. Porque é muito legal quando você consegue executar o ultimate do Broly e ele fica ali, né? Ele tá ali, a armadura dele é rompida e tal, tem toda aquela... Sim. Ele muda a aparência. Isso é uma coisa legal de se ter, né? Ainda mais pra quem gosta, né, dessa cena de transformar o personagem, de mudar a aparência do personagem. Boa. Acho bacana.
Em termos de equipas, porque como explicámos na introdução do episódio, este jogo é um jogo um bocadinho diferente do típico jogo de luta. É mais baseado no Marvel vs Capcom, que introduziu uma mecânica em que nós, em vez de escolhermos um lutador, como por exemplo acontece no Street Fighter, a pessoa escolhe o Ryu, o Ken, quem quer que seja, o Sagat, e vai lutar com esse personagem. Neste jogo nós temos uma equipa de 3 lutadores que tem uma sinergia entre si. Nós conseguimos trocar personagens a meio do combate, conseguimos pedir ajuda em diversas ocasiões e portanto é um jogo que também ultrapassa um bocadinho o básico do que normalmente é feito num jogo de luta, e também é o que lhe dá uma dinâmica muito fora do normal, eu acho. Posto isto, eu perguntava-vos, se calhar começando pelo William, qual é que é a vossa equipa? Digamos que vocês foram chamados à Ivo para lutarem contra o Daigo e têm que levar uma equipa. Qual é que vocês escolhiam? Will? Ixi, Eu já disse a cara, minha, portanto eu fico pouco disso. Isso é quando se fala de competitivo, né? Isso aí você fala em alta performance. E se eu fosse fazer um trio de alta performance que eu gosto de jogar, que eu levaria, ia ser o Goku GT, o Bardock e o Kid Buu. Claro. Ia ser o Ok, meu então trio. isso é interessante, Will. Desculpa interromper-te. Vou-te então pedir duas equipas. Vou-te pedir que me digas a equipa que tu levarias em termos competitivos para ser a mais eficiente, e a seguir gostaria que me dissesse a equipa que te dá mais prazer a jogar, apesar de em termos competitivos não ser tão forte. Ok. Ok? Tenho curiosidade agora. Força, desculpa da interrupção. Não, sem problema. No competitivo, como eu disse, ia ser o Goku GT, né? O Bardock e o Kid Buu. Porque Porque o Goku GT? essa exatamente por conta disso. Vou até explicar bem sucinto porque dos 3. O Goku, como eu disse antes, tem vários tipos de equipe. Essa equipe basicamente que eu estou usando é uma Stagger Lock. É uma equipe que, sem gastar super, somente com assistência dos personagens, eu consigo manter um personagem em Stun Stagger, e vai variar se eu conseguir acertar ou não as mecânicas, mas eu consigo basicamente finalizar um personagem sem usar super. Só usando golpes. Porque basicamente o Goku GT, ele ia ser a chain, que a gente fala. Ele ia ser o personagem que ia conectar as assistências do Kid Buu e do Bardock. O Bardock, atualmente ele é o top 2 tier, né, do jogo. Antes ele era o top 1 tier. Ele era o personagem com o tier mais alto, né, considerado pela comunidade como o personagem mais forte. Até sair o Ultra Instinct Goku, que inclusive tem uma coisa legal sobre isso, que o Ultra Instinct Goku mudou completamente o meta. Completamente, deu vários problemas, depois a gente pode falar disso. Então, basicamente, alta performance ia ser isso. O Goku GT, porque ele tem muita capacidade de prender o inimigo no ar e de fazer lift do knock up do oponente para conectar golpes do Kid Buu. E o Kid Buu, ele tem também muitas habilidades. O assist do Kid Buu, que é o Yo-Yo, ela tem um range muito alto e ela toma um espaço de tela muito grande. É muito difícil de você errar essa assistência. E o Bardock, ele causa muito dano e ele consegue também, o golpe dele, ele tem um combo que basicamente a hitbox desse combo, se o cara estiver no ar, você consegue bater e a hitbox puxar o cara pro chão de novo para você continuar combando com o Goku GT. Então, basicamente, você consegue sempre ficar buscando o cara do ar. Tipo, você tá batendo o Goku GT, faz a combo, manda assistência do Bardock, você puxa ele do ar de novo pro chão pra apanhar de novo pro Goku GT. Quando ele sobe pro ar de novo, você puxa ele com o Kid Buu de novo e bate. Então, tipo, você consegue executar 2 combos do Goku GT, e se você tiver Ki, você consegue ainda finalizar com os Spell Power e tal. Esse, inclusive, é um dos TODs atualmente, na época, né, que eu tava jogando mais. Hoje em dia eu não tô jogando tanto, mas na época eu tava jogando mais, era os personagens que eu tinha mais facilidade em fazer TOD. Eram os personagens que
eu fazia muito Todd com esse trio. Então, E se calhar já me apanhaste, da maneira que estás a falar, eu só estou a ver o jogador adversário para usar o comando e a deixar bater. é aquela. Então, o Stu Stagger basicamente é um combo que exige muita mecânica, porque senão você não pode usar o seu charge de qualquer jeito, né? Você tem que Pois. usar ele só para estender no ar. E você usa muito de, por exemplo, é a mecânica básica. Você vai dar light, embaixo medium, pra cima medium, vai para cima heavy, vai jogar o cara pra cima, você vai pular, light, medium, pular, light, Pois sim, medium, sim. pra cima, né? Aquele combo básico, vai manter. Quando você joga ele pro chão, você chama assistência para buscar ele pro chão e continua batendo, né? Então essa equipe ela tem uma alta performance porque eles têm muito. O Goku GT pra mim é sensacional porque ele tem muitos combos simples, golpes simples que conseguem ser conectados. E não Pois. necessariamente serem combos, mas serem usados como conexões, sabe? Você pode bater com o bastão de longe, você pode vir com o Kamehameha invertido, né? Conectar no inimigo, você pode prender ele com a bolinha e jogar ele no chão pra terminar com assistência e continuar batendo. Ele tem uma versatilidade muito alta. Ele, inclusive, é um personagem que eu recomendo pra quem quiser aprender a utilizar golpes em conexão e aprender a fazer chains fora de combos. O GT Goku é perfeito. Ele foi lançado pra isso. Esse personagem foi feito pra isso. Ele é um personagem que é pra economizar, é pra você manter o inimigo sobre o seu ataque. E o Kid Buu e o Bardock é sem chance. O Bardock, como eu disse, era top 1, agora é top 2, e o Kid Buu atualmente está no top 5, por aí, top 6, 5. Ele sempre tá alterando com o Gohan e o Cell ali, na posição de 4, 5, 6, eles estão sempre se alterando. Mas o Kid Buu é um personagem que, desde o início, é broken. É simplesmente broken. O boneco é muito broken. Ele funciona em qualquer grupo. Ó, você tem dois personagens, não sabe com quem conectar pra fazer um time? Pega o Kid Buu. Ele é o Coringa. Pega o Kid Buu, que ele vai funcionar. Tudo que ele se colocar na tela vai conectar, vai pegar. Tudo. É o Kid Buu. Por acaso, um golpe que eu gosto muito de usar com o... Não é com o Kid Buu nada. É com o Kid Buu, que espetar com o pé no chão. Tu podes estar-te a defender que ele espeta o pé no chão e acerta sempre. Ele é o famoso Scorpion, né? Get over here! Pum, Get over, exatamente. E já é. Há um que o meu filho costuma usar muito, que é o Janemba, que faz o contrário. Ou seja, ele abre um portal, mete o pé no portal e pode estar-te a defender com o pé bem de cima e aterra-te sempre a cabeça. O Janemba é outro personagem. Ele é complexo, o Janemba. Ele é complexo. O Janemba sim. Ele é considerado um tier bem baixo, assim. Ele tá num tier lá embaixo. Mas tem muitos jogadores que usam muito bem o Janemba. Por quê? Porque o Janemba, ele é meticuloso. Ele é um personagem que você dá poke no inimigo. O que é poke, pra quem não sabe? Poke, basicamente, é você ficar tirando vida do inimigo sem lutar. Você vai ficar mantendo ele off-screen ali, mantendo ele apanhando, prendendo ele no combo, ele tenta pular em você, você dá um reflect e continua nukando ele. O Janemba com o Freeza funciona muito bem. Se você tiver um personagem de suporte, tipo o Broly, pra tancar por exemplo, o cara tá vindo no charge, você manda a assistência do Broly pra tancar o charge do cara, te dá uma proteção ali, você dá o bloco e você empurra o cara, você mantém os caras na distância, o Freeza e o Janemba tá ali, espancando. Eles são dois personagens que funcionam muito bem juntos. O Janemba é um personagem muito legal. Agora, falando de build que eu gosto de jogar, que aí é o... Exatamente, vamos lá. Que eu gosto de jogar, é assim, eu sou apaixonado pelo Vegeta. Sou apaixonado. Pra mim é o meu personagem favorito da saga, a evolução do Vegeta, então eu gosto muito do Vegeta. O Vegeta Super Saiyan, pra mim, é o personagem que eu mais gosto de jogar de longe. E foi o primeiro personagem que eu comecei a jogar no jogo, sempre usei ele. E então, é até esquisito, mas eu gosto muito de fazer o trio dos Vegeta, cara. Gosto muito, eu já fiz muito. Também já joguei também bastante com eles. E eles têm uma sinergia tão... É incrível, cara. É incrível como esse trio funciona. Só que ele tem uma deficiência. Ele é um trio que gasta muito ki.
Pois. né? E faz sentido, porque o Vegeta na série é um personagem que, tipo, tá o tempo todo mandando rajada de poder e todo o poder. Sim, Então, a coisa dele é basicamente, gastar o poder todo, ou seja, é a força, não é a Exatamente. inteligência, o objeto é a força. O Vegeta é all-in, Então, esse trio é muito assim, é all-in. É tipo, se conectou, bom, você vai derreter o inimigo. Agora, se o inimigo souber contornar ali com um reflect, conseguir dar ali um teletransporte, te pegar, é um trio um pouco complicado de jogar. Ele é fácil de ser jogado, mas é difícil de ser masterizado, esse trio. Exatamente, Mas é um trio que eu sim, gosto sim. muito. E outro, agora falando de um personagem específico que eu gosto muito de jogar, assim, muito mesmo, é o Jiren. Aí girem. O Jiren é um personagem que, às vezes, eu quando quero brincar assim, eu entro ali, boto naqueles modos que você joga 1 contra 3 e pego o Jiren, eu contra 3, maluco, e vamos embora. E matar os Sim, três. sim, O Jiren pô. é um boneco... O Jiren para quem gostoso souber jogar a nível de combinações também é muito bom. ele é muito bom. Porque tu consegues Muito bom. apanhá-lo a defesa, mais defesas que eles façam, consegues apanhar a Sim. defesa e a partir da defesa consegues fazer muitas É. combinações. E o único problema do Jiren, pro competitivo, por que ele não é muito pegado? Ele algumas pessoas pegam, mas ele não é tipo aquele personagem que você vai sempre encontrar no competitivo. Porque o Jiren, ele basicamente, o foco dele é grab e counter, né? Os Exatamente, combos mais exatamente. fortes, os combos que tiram mais dano dele, são combos onde você executa grabs e counters. E counters. E basicamente ele é um boneco que dá muito lock. Lock é quando você usa uma habilidade que prende o inimigo no lugar, né? Pra você sim, conseguir sim. colocar uma assistência, um combo. Ele tem muito disso, é muito bom. Só que o combo dele é muito complexo e depende de muito timing. Então, no competitivo, quando você quer alta performance, tipo, quer executar combos muito bons com baixa dificuldade, né? O Jiren já não é a escolha das pessoas, mas É a ele é melhor um personagem escolha, sim. que no timing exato ali ele explode, ele dá muito dano e é muito bom também e é divertido. É um personagem muito divertido de jogar. Opa, perfeito. Para terminarmos o episódio, eu gostava só que fizéssemos aqui apenas uma pequena nota final acerca deste jogo. Tu não sei se sabes, William, mas nós no final costumamos dar uma nota a todos os jogos que nós Fazemos uma avaliação ao analisamos jogo. aqui, que é sempre 10 em 10, portanto não há uma nota diferente do que esta para os nossos jogos. Isto apenas, e nós explicamos isto sempre, que é como não concordamos com as notas, é uma brincadeira nossa e uma forma de dizermos que de facto dar nota a um jogo não faz sentido. Porque é uma coisa tão específica, tão aleatória, e depende sempre da pessoa que faz a review. Nunca sabemos se a pessoa realmente jogou o jogo até ao fim ou não, e mesmo que tivesse jogado, cada pessoa tem uma visão diferente e todas as visões são válidas, não deixam de ser opiniões. Portanto, para nós, os jogos que falamos aqui são sempre 10 em 10, em tom de brincadeira. Mas eu, ao Gil, perguntava se queres adicionar mais alguma coisa relativamente a este jogo. Acho que do jogo foi tudo falado. Até agradeço a presença do William e da experiência dele como profissional da área. É muito enriquecedor termos uma visão diferente. Sim, porque pelo menos ficamos a aprender mais um bocado sobre o Dragon Ball, sobre o jogo em si, e mesmo sobre o nível de competição que vejo que posso arrumar o comando, porque sempre que for lutar contra alguém vou-me lembrar do William, que é só... Se quiseres, eu dou-te o código do William para jogar contra ele. Obrigado. Não? Pronto. Tá bom. Tu é que sabes. Não, mas podemos fazer isso, podemos marcar aí, Mas porque... a gente pode sim combinar. Eu acho que o Will joga na Steam, no computador. joga no computador? O Gil é PlayStation. Eu é na PlayStation. Sou Will, fiel. não sei se queres numa nota breve adicionar mais alguma coisa relativamente a este jogo que tenhas esquecido de mencionar ou queiras dizer. Uma coisa só que eu queria adicionar, que é mais uma fala geral sobre o jogo, é que Força. esse jogo, assim, agora falando eu como amante de fighting games, assim, o que esse jogo trouxe pra quem gosta de fighting games e fazendo um apelo para as pessoas que nunca tiveram contato com fighting games. Fighting games são jogos
que, como eu disse no interior, são jogos muito legais para você treinar seu reflexo, condicionar a memória mecânica. Se, por exemplo, você quer jogar um jogo que exige memória mecânica, você joga um outro jogo que você precisa ter mecânica, precisa ter reflexo, quer treinar e desenvolver isso. Fighting games são perfeitos para treinar reflexo e reação e pensamento dúvida. rápido, certo? Então, é um jogo que trouxe de volta muita gente que jogava jogos de Dragon Ball, Fighting Games no passado, voltaram a jogar, voltaram a se divertir. A comunidade do Dragon Ball FighterZ é uma comunidade que hoje eu já não acompanho tanto, infelizmente até porque eu tô distante um pouco do jogo, né, outras coisas e tal, mas a comunidade é muito legal. O Discord do pessoal do FighterZ, pessoal, até fazendo um salve pro pessoal. O pessoal atende, ajuda. E pessoal que nunca jogou Fight Game, experimentem. O jogo, o FighterZ é um jogo que é aquele jogo que você entra, nos primeiros minutos que você começa a jogar, você já consegue perceber que o jogo é acessível, você se diverte com o jogo, você pode testar coisas novas, e se você gostar do jogo, é muito fácil de evoluir no jogo, até o ponto onde você vai ter que começar, né, a treinar, a desenvolver. E o jogo, pra quem é fã de Dragon Ball, é um prato cheio, cara. É um prato cheio, Sim. né? O jogo é muito bonito. Não falta nada. Nesse jogo não falta nada. E como eu sou muito fã de Dragon Ball, gosto muito de Dragon Ball, esse jogo pra mim, toda vez que eu entro, parece que é a primeira vez que eu tô jogando o jogo. Eu sempre fico fascinado com a arte dos personagens, eu fico tentando recriar lutas, inclusive isso é uma coisa que a gente não falou. O FighterZ, dependendo das combinações de personagens que estão na luta, você pode recriar cenas épicas do anime, que são os Dramatic Finishes. Os Dramatic Né? Finish, exatamente. Muito Por acaso fixe. já fiz todos só para ver. Eu fiz alguns, mas nunca foi propositadamente. Mas Não, fiz eu por acaso não bastante. fiz propositadamente Isso. mesmo para ver Ok. o final dos Dramatic Finish. E Yeah. gosto muito do contrário do Yamcha contra o Nappa. Ou seja, Sim. na story normal, o Nappa quando mata o Yamcha fica deitado na cratera. Hã? E no contrário, fica o Nappa deitado na cratera. Ok. Por acaso está espetacular. Pra mim, o Dramatic Finish mais legal e é o Dramatic Finish que eu já consegui executar jogando contra um amigo meu, que na época Todo tinha um tranco. amigo aqui em casa, o Luiz, e a gente jogava muito esse jogo todos os dias, um contra o outro, né? E que é o final alternativo do Bardock, que é quando o Bardock decide que ele não vai deixar o filho dele se vingar do Freeza. Ele vai se Do vingar do Freeza. Freeza e ele se transforma em Saiyajin e ele derrota o Freeza. Pra mim, esse Dramatic Finish, como um grande amante do Bardock também, é pra mim sensacional. Então, pra quem, por exemplo, gosta do anime, mas nunca teve contato com fighting game, ou já viu o vídeo, mas tipo, nunca pegou pra jogar porque acha que o jogo é muito difícil, ou o jogo... Pega o jogo, experimenta e joga. Sem É dúvida. uma E não é, aplicação. não é assim um bicho de sete cabeças, Exato. como as pessoas pensam. Opa, e é exatamente o que estavas a dizer. Gostam de Dragon Ball? Epá, não podem deixar passar este jogo. É mesmo uma coisa muito, muito especial. Olha, William, quanto a ti, nós só temos mesmo a agradecer imenso a tua presença cá, porque foi o que já dissemos várias vezes aqui ao longo do programa, é uma visão completamente diferente. Tenho a certeza absoluta que as pessoas lá em casa e as pessoas que nos ouvem estão e aprenderam o mesmo que nós aqui. É mesmo bastante enriquecedor ter esse ponto de vista, e não só de alguém que gosta imenso de fighting games e que está e que gosta de estar na parte competitiva, mas também que adora Dragon Ball. Portanto, juntámos aqui, eu acho que os planetas alinharam-se todos. Yeah. E tivemos aqui um episódio mesmo espetacular, e eu só tenho a agradecer por isso. Quanto a nós, vamos descansar um bocadinho. Antes que de ser. mais, as pessoas, por favor, ativem a parte de subscrição no vosso Spotify para não perderem cada episódio. Os nossos episódios saem todas as segundas-feiras, portanto, sempre for uma segunda-feira, vocês são alertados que têm o novo episódio. Mas tem que nos seguir e fazer.
Exatamente, se vocês não seguirem, conseguem nos ouvir na mesma, mas assim pelo menos não se esquecem de que o episódio saiu, e para nós é muito importante porque temos esse feedback instantâneo que é, sabemos que vocês estão desse lado e essa parte é mesmo muito importante. Para quem quiser acompanhar nos outros meandros, Gil, como é que as pessoas podem fazer? Como é que nos podem fazer? Novamente, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, YouTube, Spotify, Google, onde quiserem. E antes de mais, e antes de darmos por terminado o episódio, acho que é melhor a gente dar a pontuação porque não chegamos a dar. Perfeito, é um 10 em 10 da minha parte. É um 10. 11 em 10, 11 em 10. Não, eu 11 em 10. Pronto, o Gil decidiu quebrar aqui a mecânica. Eu vou ter que quebrar a mecânica. Pronto. Porque já vem de infância, o jogo já vem de isto. infância. Muito bem. Eu concordo com o Gil, acho que eu também vou dar 11 e 10. O 11 em 10. Fica tudo 11 em 10. 11 em 10. Yeah. Parabéns, Gil, criaste aqui uma nova mecânica Tem que é que dar ser. um 11 em 10. Muito bem. Quanto às pessoas que estão lá em casa, muito obrigado por estarem desse lado. Quanto a nós, vamos se calhar dormir um bocadinho. Com bem. Continuação de uma boa noite e fiquem bem. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.